Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção e privilégio Deus nos concede mais uma vez, no dia de hoje, compartilhar sua santa palavra. Nesse dia, eu gostaria de compartilhar o seguinte tema com você. É tempo de semear. E eu gostaria de embasar esse tema nas Escrituras Sagradas. Mas antes, eu gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de compartilharmos a sua santa palavra. Nesse dia, que a sua palavra produza vida em nossos corações, que ela produza o efeito que o Senhor deseja e o motivo pelo qual ela está sendo enviada. Que essa palavra nos santifique, que essa palavra nos gere vida, que essa palavra nos direcione. Muito obrigado no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu queria ler com você, meu irmão e minha irmã, o livro de Eclesiastes, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O escritor desse livro, Eclesiastes, foi o rei Salomão, um homem que a Bíblia descreve que detinha muita sabedoria vinda do próprio Deus. Para você ter uma ideia, as pessoas no tempo de Salomão, elas saíam dos lugares mais distantes da terra para poderem ouvi-lo pessoalmente. Os conselhos de Salomão valiam muito na época em que ele vivia. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós vemos um homem como Salomão discorrendo no livro de Eclesiastes, vale a pena nós ouvirmos e vale a pena nós refletirmos o que ele está querendo dizer. Nessa altura de Eclesiastes, Salomão já não era mais um jovem, e nem também um adulto na sua grande força. Salomão já estava caminhando para o fim da sua vida. E Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, ele queria deixar um tesouro para a próxima geração. Ele se preocupava com as próximas gerações e o que valeria a pena essas gerações se concentrarem a sua força, os seus recursos, o seu talento. E no capítulo 11, Salomão vai descrever, ele vai usar uma linguagem muito comum na época, que é a linguagem do plantio. E ele vai iniciar o versículo 1 com uma linguagem para a gente que não é comum, que é lançar o pão sobre as águas. O que significa eu pegar um pedaço de pão e jogar sobre as águas? O que ele está querendo dizer? No capítulo 1, versículo 6, Salomão vai se concentrar sobre qual deve ser a nossa atitude em tempos de incerteza. Isso, se você reler o versículo 1 ao versículo 6, Salomão ele vai dizer que existem incertezas para o futuro. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Salomão vai dizer também que tem obras que Deus faz que não são compreensíveis. E até mesmo aquilo que nós temos como cotidiano na humanidade, que é uma mulher dar à luz, foge ao nosso conhecimento como é que acontece. Então Salomão ele se concentra em dizer o seguinte: em períodos de incerteza, em períodos em que o futuro é incerto também, qual deve ser a nossa atitude? No versículo 1, como eu acabei de falar, que ele ensina-nos a lançar o pão sobre as águas, Salomão está utilizando uma palavra no hebraico que tem um sentido de pão, mas também tem um sentido de grão. No Egito Antigo, e Salomão, por exemplo, ele foi casado com a filha de Faraó, ele sabia muito bem, era costume da época da cheia do Nilo, os agricultores lançarem a semente na água, nas margens do rio, mesmo que as margens tivessem água.
Pois depois que passava-se a época de cheia do Nilo e as águas recuavam para o seu curso natural, aquela água ela tinha levado lodo, que era rico em minerais, e quando ela tinha saído da terra, o grão estava preparado para poder gerar vida. Então Salomão ensina o seguinte: em tempos de grande turbilhão, em tempos de enchente, é o tempo de semear. Não semear para colher naquele momento, mas é bom você lançar o pão sobre as águas, pois depois de muitos dias você vai encontrá-lo novamente. Ou seja, lance semente do trigo sobre essas águas turbulentas. Não se preocupe em colher agora, pois depois de muitos dias essa semente gerará novamente o pão. O versículo 1 se inicia assim. E Salomão vai dizer o seguinte: olha, esse pão que você está semeando, esse pão que você está lançando, reparta com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe qual desgraça que está para vir sobre o mundo. E ele vai continuar dissertando o seguinte: não olhe para os ventos, não olhe para o céu procurando nuvens, para que você venha semear. É incrível esse conselho de Salomão. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Nós sabemos o momento que nós temos vivido. E ainda continua sendo um momento de muitas incertezas. O nosso governo ainda não tem uma posição que nos passe segurança. A economia global não nos passa segurança. A saúde também não nos passa segurança. Nesse período de grande insegurança, nesse período de grande incerteza, o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida é: semeie. Não olhe para o tempo. Não olhe para o momento que você está vivendo, para que você venha analisar esse tempo e venha entender que é tempo de semear. Não. Não espere o vento. Não espere um céu ter nuvens para que você venha semear. Porque se a minha atitude, a sua atitude for essa nesse momento, nós não vamos colher no devido tempo. O mais importante nesse tempo agora é lançar a semente, semear a todo momento. E não é somente pegar e semear. Se nós pegarmos ainda o decorrer dos versículos que nós lemos, Salomão vai dizer o seguinte ainda: plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, olha esse conselho precioso de Salomão. Não é importante somente semear. O mais importante é: existe tempo, continue semeando. Mas, irmão Tiago, eu já semeei ontem. Irmão Tiago, eu já semeei semana passada. Meu querido, minha querida, se você já semeou de manhã e está de tarde, continue semeando, porque eu e você não temos a certeza qual vai ser o fruto que essa semente que nós estamos lançando vai produzir. Pode ser que só uma produza uma semente, um fruto bom. Pode ser que só duas das muitas dezenas que nós lançamos produza. E pode ser que todas aquelas sementes que nós lançamos produzam bons frutos. E aí eu quero te perguntar uma pergunta simples matematicamente. É bom semear? Qual o melhor? Semear colher um fruto de uma semente bom ou colher diversos frutos de diversas sementes boas? É isso que Salomão está falando. É em tempos de incerteza, em que nós olhamos para o céu e nós não vemos nuvens naquela época, como é que um agricultor poderia ter certeza de semear, pegar a semente que lhe era a certeza de continuidade, a certeza de vida, porque ela daria alimento para ele? Qual seria a certeza do agricultor? Pegar, olhar para o céu sem indício nenhum de chuva, olhar para o vento e o vento não dar o anúncio que é vento de chuva, pegar uma semente tão preciosa e lançar sobre terra seca. Qualquer agricultor naquela época ficava receoso. Eu não posso pegar essa semente que é tão importante para mim e lançar em qualquer momento. Os agricultores tinham isso na cabeça. Mas Salomão está dizendo o seguinte: não olhe para o céu esperando nuvens. Não espere que o vento anuncie a chuva. Tem semente? Semeie. E não semeie somente em um momento. Semeie de manhã e semeie à tarde. Não deixe as suas mãos ficarem à toa. Perceba, meu querido e minha querida, Deus nos incentiva em tempos de incerteza a semear. Só que existe uma segunda pergunta. Qual é a semente que nós devemos lançar? Que tipo de semente eu e você
precisamos focar para lançar nesse momento de incerteza? Qual semente é essa, irmão Tiago? A própria Bíblia nos ensina. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, eu gostaria até que você, se puder, abrisse a sua Bíblia. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha o conselho de Paulo, bem parecido com o de Salomão. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O primeiro conselho de Paulo bate exatamente com o de Salomão. Semeie, semeie. Porém, não semeie qualquer semente. Irmãos, no tempo de hoje, muitas pessoas estão extremamente preocupadas com dinheiro. Muitas pessoas estão extremamente preocupadas com as coisas dessa vida, de tal forma que a ansiedade tem lhes roubado a paz, tem lhes roubado o sono, tem lhes roubado até mesmo a fé. Nesse período de incerteza, meu irmão e minha irmã, você é passível disso. Eu sou passível disso. Todos nós temos a possibilidade de viver isso e sentir isso. Mas Deus nos orienta através de Paulo também, nos dizendo o seguinte: é hora de semear para o Espírito. É hora de semear no Espírito, para que nós possamos colher a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Perceba, Salomão lá em Eclesiastes diz: se você semeou de manhã, não deixe a sua mão à toa na parte da tarde. Ou seja, semeie de manhã, semeie de tarde. Paulo em Gálatas diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu devido tempo nós vamos colher o fruto de semear o bem, se não desfalecermos, se não desistirmos. Tão importante quanto semear é saber esperar. E Deus, no dia de hoje, Ele incentiva a minha vida e a sua vida, você, meu irmão, você, minha irmã, a semear e saber esperar, por mais que você chore no processo de semeadura. Por mais que o processo de semeadura para você seja dolorido, de tal forma que você chore, tenha certeza que se você semear com lágrimas e souber esperar, você colherá frutos com alegria. E não existe fruto melhor do que o fruto que Deus nos ensina que o Espírito concede, que é o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito para a minha vida. Esse é o fruto de Deus para você. Nesse dia, meu irmão, nesse dia, minha irmã, não é um conselho do Tiago, é um conselho de Salomão, que escreveu Eclesiastes, de Paulo, que escreveu Gálatas. Hoje é o melhor momento de semear. Enquanto muitos estão vendo os telejornais, os noticiários, os sites, os jornais, desesperados estão pelas suas vidas, não dormem, não comem, não sabem o que vai ser amanhã. Hoje, esse é o melhor momento para lançar a semente. Mais uma vez, mesmo que ao lançar a semente nós estejamos chorando. E é tempo de semear a todo o momento. Se semeaste de manhã, semeia à tarde. E saiba esperar, porque no seu devido tempo, Deus lhe concederá 30, 60 e 100 por um dessa semente lançada. Meu querido e minha querida, que Deus abençoe o seu dia, que Ele santifique o seu dia. Se o seu coração ele se encontra ansioso, se o seu coração ele se encontra como um mar num dia de tempestade, eu queria orar com você nessa manhã. Nessa manhã, no dia de hoje, Deus quer acalmar o mar do seu coração. Deus quer que você lance essa ansiedade sobre Ele. Ele quer cuidar de ti para que você semeie com vontade, para que você semeie com força, de manhã e de tarde, a todo momento, para que você possa colher. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso e por essa palavra que o Senhor nos concedeu. É tempo de semear, Senhor. E no dia de hoje eu te peço, fortaleça os braços, fortaleça as pernas desse meu irmão e minha irmã. Fortaleça-o e dê ânimo para que ele possa semear de manhã e tenha a mesma força para semear à tarde. Que ele semeie a todo momento, no Espírito. Que ele semeie para o Espírito. Para que ele possa colher a seu devido tempo, meu Pai. Para que ele não desanime. Para que o fruto que o Senhor vai conceder dessa semente seja 30, 60, 100 por um, meu Deus. Para que esse irmão e irmã, através da vida dele e dela, povos, pessoas, famílias possam ser alimentados física e espiritualmente. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Obrigado pela sua santa palavra. Fique conosco. Amém. Que Deus abençoe seu dia, santifique, prospere, multiplique. E, meu irmão, semeie. Semeie. Hoje é dia de semear. Fique na paz.